Olá! Bem-vindos ao quadro Me Ferrei, onde contamos relatos de pessoas que se deram mal por suas decisões. Se gosta dessas histórias, não se esqueça de se inscrever para mais. Me ferrei criando uma nova entidade. Título obscuro, mas eu não sabia como dizer isso. Veja, eu tenho uma filha de 3 anos e eu sempre invento histórias divertidas e raciocínios bobos para dar a ela algo divertido de ouvir ou uma história para contar a outra criança. É sempre um capricho e não penso muito no que digo, eu apenas enrolo uma história, e eu errei nesse aspecto porque na noite passada, eu estava morto de cansaço de um turno de trabalho de 10 horas. Eu estava tentando levá-la para a cama, mas ela tem relutado para ficar em seu quarto na hora de dormir. Depois de muito dar voltas, deixei escapar. Você sabe, quando as crianças vão para a cama sem brigar, a fada do sono vem e lhes dá bons sonhos. E me responde dizendo: ela também dá Lego? Na minha exaustão eu disse sim, baby, totalmente sem pensar. Eu não tinha Lego em casa. Ela acordou e não se esqueceu do que eu disse. Suas primeiras palavras foram: a fada do sono me esqueceu, eu não ganhei Lego. Minha culpa era imensa, me senti tão horrível. Ela esquece muitas histórias imediatamente, então presumi que, com o cansaço de nós dois, ela teria esquecido pela manhã. No entanto, julguei mal o quanto ela ama Lego, então a promessa quebrada não passou despercebida. Então, hoje depois do trabalho, fiz uma parada na loja do dólar para pegar 2 sacos de Lego e um livro especial para a fada do sono deixar hoje à noite, dizendo que na noite passada foi tudo deixado acidentalmente na minha mesa de trabalho porque ela pegou o endereço errado. Depois desta noite, a fada do sono vem uma vez por semana no fim de semana, desde que não haja brigas sobre a hora de dormir. Estou me divertindo muito com esse conceito agora. A desvantagem é que as crianças em sua creche certamente ouvirão sobre a fada do sono e eu, de fato, terei perguntas a responder dos outros pais, mas meus filhos estão felizes, então estou feliz. A desvantagem é que estou preso fazendo isso até que ela cresça, o que pode levar muitos anos. Me ferrei ao arruinar o novo relacionamento dos meus amigos. Minha boa amiga Amy é viúva, ela tem tentado namorar novamente nos últimos anos, mas até agora todos os caras têm sido muito tóxicos, incluindo um alcoólatra que a usaria para pagar suas despesas e outro que bateu seu carro novo enquanto ela estava no trabalho. Então, quando ela começou a namorar John, ela me disse que estava nervosa e com medo de que ele fosse como os últimos 2 caras, mas o que não sabíamos é que meu marido conhece John. Meu marido trabalha em um escritório especializado em determinadas empresas que cumprem os regulamentos governamentais e John trabalha em TI, tem contrato com o escritório do meu marido e geralmente é quem vem resolver os problemas, embora haja alguns outros caras de TI. Meu marido conversou um pouco com John, mas nada além do nível da superfície. Mais tarde meu marido e eu saímos para um encontro noturno e vimos Amy e John. Ela acenou para nós e John reconheceu meu marido. Parecia que o relacionamento deles ia ser ótimo, e queríamos ter outro casal de amigos. A maioria dos nossos amigos são solteiros, então organizamos um encontro duplo e deu tudo certo. Eles pareciam gostar muito um do outro. Mas Amy me disse que ele disse que era divorciado e que não estava pronto para falar sobre isso. Ela sentiu que esta era a grande bandeira vermelha que estava se destacando. Contei ao meu marido e ele disse que não sabia de nenhum detalhe. Alguns dias depois, meu marido me liga no trabalho, ele me disse que John entrou, eles estavam conversando um pouco e ele notou que John estava usando uma aliança de casamento. Eu disse que tinha que contar a Amy, ele concordou. Ela não aceitou bem, ela estava acumulando ansiedade sobre o passado dele e em sua incapacidade de falar sobre isso, ela presumiu, assim como todos nós, que ele devia estar mentindo e era não divorciado, mas ainda casado. Ela o confrontou e realmente surtou, deu-lhe uma surra verbal da qual se arrependeu definitivamente, especialmente porque estávamos errados. Alguns anos atrás, John era casado, mas ela não queria filhos e queria se mudar para longe. Eles decidiram que não eram compatíveis, embora se amassem. Eles pediram o divórcio e, alguns dias depois, ela foi morta por um motorista bêbado. O divórcio não foi finalizado, então John foi responsável pelo espólio, funeral e doação de órgãos. Ele fez o que ela gostaria e tentou se permitir sofrer o luto, mas se sentiu culpado porque eles estavam se divorciando, então ele não se considerava viúvo.
Por ela ter explodido ao invés de perguntar, ele disse que precisava de espaço e acabou bloqueando ela. Ela se sentia justificada em sua atitude porque ele não contou a ela e usar o anel significava que ele não havia superado isso. Mas agora ela está chateada e tem sido muito estranha comigo e com meu marido. Sentimos-nos culpados por nos intrometer. Me ferrei usando pés, significa bunda, em vez de lois, significa perda. Minha amiga recentemente lutada respondeu a um e-mail que enviei a ela após o falecimento de seu marido. Eles estavam casados há cerca de 10 anos e sua morte inesperada foi um choque para todos em nosso pequeno círculo social. Eu tinha enviado a ela uma mensagem com algumas linhas de condolências quando isso aconteceu. Como moramos muito longe, minha amiga e eu passamos por períodos em que nos falávamos ao telefone todos os dias, então trocamos mensagens sempre uma montanha de e-mails onde qualquer coisa que aconteça em nosso dia é falada. Em contraste, porém, há momentos de calmaria em nossa amizade em que podemos passar meses sem trocar um olá. Não sei se somos apenas grandes amigos que de repente não têm nada a dizer um ao outro, mas se sentem confortáveis com os longos silêncios ou apenas amigos ruins que sobrecarregam e descarregam um no outro quando temos vontade. Independentemente disso, essa é a nossa dinâmica. Então, quando ela perdeu o marido, estávamos em uma dessas calmarias. Liguei para ela muito cedo e conversamos brevemente. A conversa foi forçada, ela não estava concentrada. Compreensivelmente, dei a ela espaço para resolver as coisas. Mas eu enviei um e-mail para ela na mesma semana, um e-mail pequeno, apenas falando sobre algumas coisas e geralmente dando apoio. Eu mencionei no e-mail para não se preocupar em me responder até que ela se sinta à vontade. Não vou me sentir mal por não receber uma resposta, eu entendo. Bem, ela demorou um pouco para responder, alguns meses, e em sua resposta, ela me agradeceu e disse que ainda está absorvendo tudo, mas melhorando. Um e-mail curto e conciso. Achei melhor responder com um daqueles e-mails que costumamos enviar um ao outro e que são uma miscelânea de tudo e qualquer coisa da nossa vida. Nossos e-mails podem ser incompreensíveis para quem está de fora porque eles saltam de um assunto para outro, de um pensamento para outro e com referências que só podem ser decifradas se você compartilhar experiências em comum. Então, começo a escrever este e-mail e, enquanto estou despejando tudo o que passei recentemente, só para dar a ela um contexto recente da minha vida, como estou indo no trabalho e nas coisas da minha própria família. Ao longo de tudo, estou retornando a falar de coisas sobre a perda dela, como eu constantemente penso nela, me preocupo com ela, espero que ela esteja melhor. Continuo usando a palavra perda que, para ser justo, é a palavra certa para a ocasião. Bem, eu escrevo o que pode ser facilmente equivalente a um enredo completo e pressiono enviar. Não tenho notícias dela por uma semana, incomum, mas entendo que ela tem prioridades e preocupações maiores nos momentos. Alguns dias depois, recebo uma resposta com apenas 3 palavras. Que merda é essa, seu esquisito? Fico mortificado. O que foi que eu disse? Rapidamente abro o e-mail para repassá-lo. Eu li todo o e-mail com pressa e não vejo nada de errado. Está cheio de divagações, mas a maioria das nossas conversas são assim. Está em todo lugar com piadas espalhadas entre as condolências, mas essa também é a norma para nós. Desisto e continuo meu dia, preparando-me mentalmente para escrever um pequeno e-mail de desculpas para ela pedindo perdão por tudo que fiz de errado. No final do dia, decido ler o e-mail mais uma vez, devagar desta vez. E então se destacou para mim, claro como o dia. Usei a palavra bunda no lugar de perda em quase todas as frases em que ofereci condolências. Sinto muito pela sua bunda. Eu não consigo nem entender sua bunda. O que você deve estar passando agora? As pessoas dizem que esse tipo de bunda pode ser uma experiência que realmente altera a vida, mas conhecendo você, posso dizer com certeza que você passará por isso do outro lado como uma pessoa mais forte. És substituído por Lois. Eu não tenho ideia de por que isso aconteceu, não consigo compreender por que passei um e-mail inteiro cometendo o mesmo erro. Estou pasmo. Estou acordado até às 2 da manhã pensando nisso tudo, então decidi apenas contactá-la novamente. Envio um e-mail para ela, quis dizer perda, não bunda.
Ela me liga de volta 30 segundos após o e-mail e tudo que ouço é uma gargalhada. Ela ri até chorar e depois ri mais um pouco. Nós dois acessamos o e-mail e começamos a ler trechos dele, uivando de rir a cada erro. Ela me chama de idiota. E você? O que achou dos relatos? Deixe nos comentários sua opinião e não se esqueça de se inscrever para mais.